Quando Lúcifer foi criado no céu por Deus, recebeu uma posição de destaque. Ezequiel capítulo 28, versos do 12 ao 15. Filho do homem, levanta uma lamentação pelo rei de Tiro, e diga a ele: assim diz o Senhor Deus, você tinha a medida completa da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Cada pedra preciosa era uma cobertura. O rubi, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Os trabalhos dos teus pandeiros e de tuas flautas foram preparados em ti no dia em que foste criado. Estudiosos da Bíblia geralmente concordam que Lúcifer era encarregado da orquestra na adoração do céu. Ele era o maestro de música, que utiliza a música para encantar as pessoas até os dias de hoje. Ele era encarregado de guardar o local onde a presença de Deus se manifestava. Ele era o encarregado da música, ele era um artista. Ele teve muito sucesso, então se rebelou contra Deus e caiu. O orgulho. Você era o querubim ungido, aquele que protege. E aí te coloquei. Você estava na montanha sagrada de Deus. Você andava no meio das pedras de fogo, as joias cintilantes. Lúcifer é descrito como um querubim cobridor. Os querubins abrem suas asas no topo, envolvendo o trono da misericórdia com suas asas. Suas faces estão voltadas para o trono da graça. Lúcifer foi exemplar de beleza. Sua soberba o levou a desafiar a Deus e procurou um lugar de igualdade com Deus. Você era irrepreensível em seus caminhos, até que a iniquidade e a maldade foram encontrados em você. A raiz latina do nome Lúcifer significa portador de luz, enquanto a tradução do hebraico significa estrela da manhã. Lúcifer foi descrito como um ser radiante, brilhante, um ser majestoso em qualquer idioma, um anjo de alto escalão. Lúcifer era um dos mais importantes anjos de Deus nas hostes celestiais. No entanto, em algum ponto, Lúcifer cometeu um grande erro. Ele desafiou a Deus. Aparentemente, Lúcifer tinha autoridade sobre uma companhia de anjos, tendo sido bem-sucedido em aliená-los para si, fazendo-os desprezar sua lealdade a Deus. Lúcifer os levou a se juntarem em rebelião contra Deus, alegando que a forma de governo de Deus impedia a liberdade dos anjos. Em resposta, Deus expulsou Lúcifer e seus parceiros em rebelião de sua presença, para que entendamos as atividades de Lúcifer em transformar alguns dos anjos contra Deus através de sua persistente conspiração. Ezequiel descreve no capítulo 28, versos 16 a 19, por causa das tuas muitas contratações, foste cheio de iniquidade e pecaste. Por isso eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. Teu coração era orgulhoso e arrogante por causa da tua beleza. Tu destruíste tua sabedoria por causa do teu esplendor. Eu te lançarei por terra, e diante dos reis te coloquei para que te contemplem. Então contaminaste os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades, pela iniquidade dos teus comércios. Portanto, eu farei sair fogo do meio de ti, e ele te devorará. E te trarei as cinzas sobre a terra, à vista de todos aqueles que te contemplam. Todos os que te conhecem entre as pessoas ficarão espantados de ti. Tu serás um terror e nunca mais existirás. Em algumas versões da Bíblia, vemos que a palavra contratações é aplicada a alguém que se comporta como fofoqueiro ou caluniador. Em outras palavras, poderia ser descrito como alguém que vende mercadorias, fofocas e intrigas. Em vários outros livros da Bíblia, por exemplo, Levíticos, Provérbios e Jeremias, essa palavra é traduzida como fofoqueiro ou caluniador. Neste verso, em Levítico 19:16, a palavra comércio tem a mesma raiz que contratações, negócios, de Ezequiel 28:16. Não andarás para cima e para baixo como mexeriqueiro entre o povo. Provérbios 20:19 diz: aquele que vai como mexeriqueiro revela segredos, está ligado ao que lisonjeia a si mesmo com seus lábios. Nós somos alertados contra essas duas pessoas. Os que andam como fofoqueiros revelam segredos. Portanto, não se associe com aquele que lisonjeia a si mesmo com seus lábios. Aparentemente, isto ilustra o que Lúcifer fez. Ele foi entre os seres angelicais e promoveu uma organizada rebelião contra Deus. Prometeu dar-lhes liberdade das leis restritivas de Deus e uma posição de destaque em seu governo. Tudo isso não ocorreu de repente ou em poucos dias. Não podemos mensurar o tempo que Lúcifer promoveu sua rebelião, mas foi o suficiente para ele organizar uma revolta cuidadosamente planejada contra Deus e convencer o estimado em 1/3 dos anjos a se juntarem a ele. Essa estimativa está baseada em uma declaração sobre Satanás em Apocalipse capítulo 12, verso 4. Em sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as na terra. Os atos revolucionários que Lúcifer produziu foram originados no céu e não na terra. Como mestre de calúnias,
o produtor de intrigas, ele procurou minar várias formas de autoridade que Deus tinha estabelecido tanto na igreja como no mundo. Quando Satanás foi expulso do céu, ele não parou sua rebelião, mas continuou estabelecendo um reino próprio em oposição ao reino de Deus. Soberba, o pecado original. Lemos em Ezequiel 28:17: Teu coração se exaltou por causa da tua beleza, corrompeste tua sabedoria por causa do teu brilho. Eu te lançarei por terra, e te coloquei diante dos reis para que te contemplem. O coração de Lúcifer foi exaltado em seu orgulho por causa de sua beleza, e esta foi a razão pela qual fui expulso da montanha de Deus. Qual foi a motivação inicial de Lúcifer? Qual foi o pecado inicial? Soberba. O pecado original foi cometido no céu e não na terra. Não foi a embriaguez, não foi o adultério, nem ainda a mentira. Foi uma questão de soberba. É o mais letal de todos os pecados. Muitos fiéis jamais pensariam em cometer adultério ou embebedar-se. Mas eles são prontamente seduzidos pelo orgulho, sem reconhecer quão prejudicial é. Lúcifer era tão amável que se orgulhava de si mesmo. A soberba finalizou a transformação de Lúcifer para Satanás. Creio que é vital para todos nós percebermos que o primeiro pecado no universo não foi assassinato nem adultério, mas sim a soberba. Foi a soberba que produziu a rebelião. Além disso, foi o orgulho decorrente das bênçãos, das quais o próprio Deus foi o autor. Deus deu a Lúcifer seu poder, autoridade, beleza e sabedoria. Todos esses dons eram de Deus, mas a atitude errada de Lúcifer o transformou em um instrumento para sua própria destruição. Estou chocado em perceber que homens e mulheres chamados e equipados por Deus ainda hoje estão cometendo o mesmo trágico erro que Lúcifer cometeu. Em Isaías capítulo 14, versos do 12 ao 15, o profeta analisa o motivo por trás da rebelião de Lúcifer. Era a ambição de ser igual a Deus. Lúcifer fez 5 mandamentos precedidos pela palavra eu vou. Eu vou subir em direção ao céu. Eu vou exaltar meu trono acima das estrelas de Deus. Eu vou sentar-me no monte da congregação nos lados do norte. Eu vou subir acima das nuvens. Eu vou ser semelhante ao próprio Deus. A ambição de Lúcifer em autopromover-se foi a causa da sua queda. As Escrituras nos confrontam com um deliberado contraste entre Lúcifer e Jesus. Ele não tinha a mesma natureza de Deus. Ele era um ser criado. Ele não tinha nenhum direito de ser igual a Deus. Ainda assim, ele agarrou-se à igualdade com Deus, e quando achou que alcançou, ele escorregou e caiu. Em Lucas capítulo 10, verso 18, Jesus disse aos seus discípulos: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Por outro lado, Jesus era divino, sua natureza é eterna e desfruta de igualdade com Deus. Por isso, Deus o exaltou ao mais alto lugar e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isto significa que, finalmente, cada criatura na terra se submeterá à autoridade de Cristo, bem como aqueles que estão no sepulcro, debaixo da terra, justo e injusto, inclui a morte, Satanás e seus anjos. Há apenas um caminho para a autopromoção, a auto-humilhação. Este é um princípio absolutamente invariável, não há exceção. O caminho para cima é descendo. Este é o grande segredo, como declara Provérbios 18:12. Antes da destruição, o coração do homem é arrogante, e antes da honra é humilde. Se referindo aos filipenses, vemos uma maravilhosa verdade trazida à luz. Por essa razão, Deus o exaltou sobremaneira e lhe concedeu o nome que está acima de todo nome. Humildade própria é uma questão de vontade, não de emoção. É uma decisão que cada um de nós tem que tomar por si próprio. Senhor, eu escolho humilhar-me diante de Ti. Eu renuncio ao orgulho, à arrogância e à ambição pessoal diante de Ti e diante dos meus irmãos na fé. Para dar um exemplo de humildade própria, Jesus falou sobre convidados para uma festa de casamento. Lucas 14, de 8 a 11. Quando fores convidado por alguém para uma festa de casamento, não sentes em lugar de honra, pois uma pessoa mais distinta que tu pode ter sido convidado pelo anfitrião que convidou a ambos, e venha e te diga: dê a esse homem o teu lugar. Então, em desgraça, tu passas a ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e senta no último lugar, para que quando o teu anfitrião chegar, ele te diga: amigo, suba mais alto. Então tu serás honrado na presença de todos que estão na mesa contigo, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Isaías capítulo 14, versos do 11 ao 15. Tua pompa é trazida à sepultura, junto com o ruído das tuas violas.
Os vermes estão espalhados debaixo de ti como cama, e a larva é a tua cobertura. Como caíste, ó Lúcifer, estrela da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraquece as nações. Tu tens dito em teu coração, eu ascenderei ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei sobre o monte da congregação dos lados do norte. Contudo, tu serás derrubado à sepultura para os lados do abismo. O desejo de Lúcifer era estar na mesma posição que Deus. Ele se imaginou ser tão inteligente, belo e majestoso, que ele supostamente pensou consigo mesmo: eu poderia ser Deus. As linhas de batalha são traçadas. Ele foi enviado para baixo da presença de Deus, depois de se tornar soberbo pela sua sabedoria e beleza, e depois de planejar sua rebelião contra Deus. Seus anjos traidores também foram lançados para baixo com ele. Lúcifer era talvez o mais sábio e a mais bela criatura de Deus, mas as Escrituras dizem que seu coração se elevou. Então foi a queda de Lúcifer. A queda de Satanás começou interiormente antes de conduzi-lo à sua queda, depois do crescimento do seu orgulho por causa da sua beleza e sabedoria, e depois de incubar seu plano de rebelião contra Deus. Ele foi cortado da presença de Deus e seus anjos traidores foram lançados com ele. Nós devemos levar isso em consideração em nossas vidas. Deus criou Adão como único de qualquer outra criatura. Havia alguma coisa especial sobre o modo da criação de Adão que foi projetado na mente do Criador para lutar contra a soberba. Adão veio de uma fonte diferente de qualquer outro ser criado que nós conhecemos, da mais baixa, mais humilde. Mesmo assim, Deus o fez capaz de se tornar mais alto. Deus combinou em Adão tanto mais baixo quanto mais alto. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou uma alma vivente. Satanás contra-ataca. Satanás já era um anjo caído, inimigo de Deus e dos homens, então retaliou. Ele tinha inimizade particular contra os homens, por duas razões. Primeiro, ele poderia atacar a Deus através de sua imagem, o homem. Você observa que Deus foi visivelmente representado pelo homem para o resto da criação. Satanás não pode tocar ele mesmo em Deus, mas pode fazer guerra contra a própria imagem de Deus, o homem. O seu prazer era contaminar aquela imagem, humilhá-la e destruí-la, e até o fim, ele trabalharia incansavelmente. Quando alguém para de adorar a Deus, Satanás começa a buscar adoração. Em Judas, verso 6, está escrito: os anjos que não conservaram seu estado original foram derrubados a exemplo da queda de Lúcifer. Quando você se recusa a adorar, você desce. Você vai para baixo. Se você quer ser um cristão abatido, seja orgulhoso demais para adorar. O orgulho é a forma mais rápida para descer. O diabo já foi uma vez a brilhante estrela da manhã, um amável ser angelical que caiu do céu. Ele se rebelou contra Deus e se tornou Satanás, o inimigo final de Deus. Quanto mais alto nos elevamos, aquilo que você não transforma em louvor se torna orgulho. Devemos dar a glória a Deus. A Deus a glória, a Deus a honra, e o mais Deus te abençoa. Você não era nada na época, mas Deus te pegou e te abençoou. De acordo com a Bíblia, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Em Gênesis, Deus soprou sobre a humanidade: seja um adorador. Seja um adorador se você recebeu a vida de Deus em você. Então louve a Deus. Esse é o mandamento das Escrituras. Nós fomos justificados para glorificá-lo. Nós fomos libertos para amá-lo. Você foi redimido para cantar. Seja humilde e adore a Deus. A adoração é um tópico sério na Bíblia. No entanto, há aqueles que fazem pouco caso disso e zombam disso até mesmo na igreja. A única coisa que pode mantê-lo no ambiente espiritual é adorar e louvar a Deus. No dia em que você decidir não adorar a Deus, você sai da presença dele. O peixe não pode sobreviver fora d'água. O homem não pode sobreviver sem oxigênio. E um cristão não pode sobreviver sem louvar a Deus. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Jesus. Eu te adoro, Senhor. Se você não louvar, não estará na presença de Deus, e você perecerá se não passar tempo na presença dele.